Ela estava curvada sobre a lixeira, a saia presa nas dobras da cintura, e o queixo de Dona Marinette mal se via entre os filetes de luz que saíam da fachada iluminada da casa. Ao redor, risos se espalhavam como um coro seco. Eram vozes que ela conhecia desde pequena. Vozes que haviam surgido ao primeiro choro, que tinham recebido o bolo de fubá ainda quente, que haviam aprendido a andar pela força do seu braço. Aquela noite, no entanto, aquelas vozes riam dela. Quem imaginaria que a mulher que passou a vida a costurar roupas sem reclamar, a acordar antes do sol, a emprestar o único casaco no inverno, quem imaginaria que ela pudesse acabar assim, buscando migalhas entre sacos de lixo numa calçada de luxo? A imagem corta, e a pergunta vem sozinha. Até que ponto o orgulho e a pressa por status podem cegar quem deveria amar mais? Antes de continuar, se essa história está falando com você, se inscreva no canal e deixe nos comentários de qual cidade você nos assiste. Volto já com tudo. Marinette nasceu numa casa de taipa, num desses vilarejos onde as pessoas se conhecem pelo nome da mãe. Filha única de agricultores, ela aprendeu cedo que trabalhar era a forma mais honrada de se manter de pé. Casou-se jovem, o marido era um homem simples, bom de riso, que morreu quando os filhos ainda eram pequenos. Ficaram ela e a coragem para frente. A coragem virou rota, mudança para a cidade grande, emprego de diarista, economia com água fria, com o pão contado, com o remendo que precisava ser perfeito para a criança ir à escola sem vergonha. As lembranças chegavam nas pequenas coisas. O bolo de fubá que ela fazia nos domingos e que se transformava em festa quando ambos os filhos chegavam da escola. A colcha remendada que teve mais amor do que linha. O bilhete escondido no bolso da jaqueta, escrito com uma letra torta: "Mãe, volto logo". Em fotos amareladas, ela segura os três: Roberto, o mais velho, rosto sério de quem já sonhava grande; Vanessa, sempre com penteado inventado por ela; e Patrícia, a caçula, com o sorriso que desenhava o futuro. Foi ela quem trabalhou até a voz cansar para que os meninos estudassem. Seus salários somados pagaram cursinhos, materiais, as pequenas concessões que transformam possibilidade em caminho. Não foi glamuroso. Foram doações de sono, refeições adiadas, o próprio remédio postergado. Mas foi um investimento com resíduo invisível, diplomas colados nas paredes de apartamentos que Marinette só visitava quando havia chamado. No começo, os encontros eram simples, almoços caseiros nos primeiros anos, depois convites para eventos, depois telefonemas mais curtos. As crianças, já crescidas, passaram a enviar flores em datas comemorativas, o gesto bonito, a nota sem tempo. E aos poucos, o agradecimento virou obrigação, o contato virou convênio marcado pelo calendário. Marinette entendia as novidades, dizia que tomava gosto em vê-los bem. Mas algo foi se perdendo entre os festejos e as fotos, a intimidade que se constrói com voz e presença. O processo foi sutil. Primeiro vieram as micro-humilhações, discretas como rachaduras em um muro. Em um jantar na casa de Vanessa, ambiente impecável, talheres alinhados, iluminação calculada para a foto, havia um lugar reservado à mãe, uma cadeira na copa, longe da mesa principal. "É mais prático assim, mãe", explicou Vanessa com um sorriso que não chegava aos olhos. Em outra ocasião, Roberto ofereceu um imóvel para que Marinette morasse, um apartamento longe, com cuidados, para o seu bem, disse. Era um gesto que soava como uma distância providencial. Neuza, que trabalhava na casa e aí encontrou emprego, passou a ser uma espécie de guardiã das imagens. Ela ajeitava cortinas, prevenia conversas comprometedoras e, às vezes, desligava o som quando as lembranças de infância vinham à tona. Não por maldade óbvia, mas porque havia um contrato tácito: preservar o status. Quando os convidados chegavam, mostrava os passos certeiros de quem aprendeu a acomodar pessoas dentro de um esquema menos inconveniente. A vida naquela casa era abundância calculada. Pratos cheios, frestas de luxo, menores provas de esforço substituídas por serviços contratados. E, no entanto, a presença de Marinette ali deveria ser natural.
Em vez disso, foi se convertendo em uma decoração deslocada, uma peça fora do tom, habilmente recolocada para não atrapalhar o ambiente. Houve incidentes que começaram a se acumular em memória, como a vez em que, durante um coquetel, Patrícia enfatizou uma história sobre seu cargo novo e, sem perceber o peso do tom, ralhou com a mãe por contar detalhes que poderiam manchar a imagem. Ou quando, em frente a convidados, Vanessa se desculpou com um riso. Minha mãe é dessas, gente, ela fala demais. E todos riram da fala, não da graça. Cada corte foi pequeno, mas feitos repetidos geram sangramento. A caçula, Patrícia, parecia carregar um nervo à flor da pele. Trabalhando como gerente de eventos, havia aprendido a preservar aparências como ordem de serviço. Últimos anos trouxeram prêmios, projetos que a colocaram em fotos elegantes e uma rotina que exigia prudência com a própria vida pessoal. Havia segredos que não se poderia misturar com imagem pública. E foi nesse terreno que um pequeno envelope, esquecido numa bolsa, acabou virando peça-chave da história. Naquela manhã chuvosa, Marinette foi até a casa ajudar com pequenas coisas. Levou uma tigela com sopa, remendou uma camisa, pegou as meias que alguém tinha esquecido na máquina. Era rotina e ela gostava de ser útil. Enquanto dobrava a roupa na lavanderia, algo deslizou da bolsa de Patrícia. Um envelope branco, selado, caiu entre as roupas. Marinette viu o selo, viu o brasão da clínica e reconheceu o papel de exame. O coração apertou, não por curiosidade, mas por aquilo que a própria vida lhe ensinara a cuidar, família. Ela poderia ter chamado, poderia ter mostrado. Poderia ter agido. Guardou o envelope, não por vergonha de saber, mas por medo de transformar um segredo de quem ela amava numa arma de exposição. Teria sido fácil, naquele mundo de aparências, usar como prova. Em vez disso, apertou entre os dedos a notícia que indicava uma gravidez não planejada e pensou em silêncio. Se minha filha precisa de ajuda, eu ajudo. Com vergonha ou sem, eu ajudo. Era a reação que sempre a distinguiu. Amor prático, não espetáculo. Esse segredo descansou junto ao corpo dela como uma oração silenciosa. Às vezes, olhava para o envelope e imaginava 1000 maneiras de oferecer auxílio sem humilhar, de estar presente sem julgar. A prudência se travou com a dignidade. Ela queria preservar a filha, não lhe acrescentar um fardo de vergonha. Mas segredos, quando guardados, também pesam. E o peso de um segredo dentro de casa onde a aparência é moeda torna-se também risco. Porque quem vive pela imagem teme perder o que conquistou. E naquela mansão havia um dia de celebração marcado no calendário, uma homenagem empresarial organizada por Patrícia, com convidados importantes, câmeras discretas e a perfeição que ela dominava como poucos. As horas da preparação foram tensas. Neuza coordenava a equipe, Roberto afinava a lista de convidados, Vanessa escolhia vestidos e ângulos. Marinette ficou na sala de visita, observando como quem vê um teatro montado. Tentou participar, mas sentiu-se deslocada. Os convites haviam sido calibrados para que lembranças não aparecessem. Pediu um copo d'água e recebeu um olhar que mais parecia desculpa. Mãe, fique onde está, logo vai acabar, disse Patrícia com uma pressa que equivalia à distância. A atmosfera cresceu até se tornar um véu de silêncio cortante. Quando a festa começou, a família dispôs-se a existir em 2 camadas, a de baixo com o serviço e a presença mecânica, a de cima com o brilho e as fotos. Em certo ponto, alguém na mesa sussurrou que não era conveniente que certas coisas aparecessem em fotos. A sugestão, lançada como conheça de proteção, reverberou como exclusão. Foi então que a humilhação ganhou formato. Ao final do evento, houve uma confusão, mesa remexida, crianças pedindo para ir embora. Patrícia, em tom seco e cansado, disse à mãe que era melhor que ela esperasse do lado de fora. Tem cheiro forte aqui, mãe. Você pode esperar na copa, foi a justificativa mecânica. Mas na entrega prática, alguém fechou a porta principal com chave, sem perceber que o ato podia ser entendido como algo além do prático, um gesto de separação. Marinette bateu na porta, bateu com medo e com a esperança de que fosse brincadeira. As risadas que vinham do outro lado soaram como lâminas. Alguém, esquecendo-se de verificar, deixou a luz da área externa apagar.
A chuva voltou a cair com força, e a porta separou aqueles risos do corpo dela como um muro. Ninguém naquele momento pensava nas razões que haviam levado a mulher a sujar as mãos para que as crianças tivessem uma vida melhor. A pressa do pós-festa e a ideia de evitar transtornos ampliaram a carne do descuido até que se tornasse descarte. A pergunta que o narrador se faz, e talvez você também, é simples. Como chegamos ao ponto de dividir uma casa entre os que importam e os que atrapalham? Quando a noite caiu, as opções se esgotaram. A chuva não dava trégua. Neuza, apreensiva, cruzou possibilidades e escolheu a mais prática. Deixou uma sacola de restos de comida perto da lixeira para o que chamou, mais tarde, de segurança alimentar provisória, uma escolha que teve mais de cálculo do que de compaixão. Mas havia outras vozes. Alguns convidados, que saíam apressados, cruzaram com Marinette na calçada e não a reconheceram como mãe dos anfitriões. Para eles, foi uma visão desconcertante. Para ela, era silêncio e frio. Dona Marinette, com os olhos marejados, procurou por algo que o estômago aceitasse. Não contou ninguém que aquelas migalhas eram o resto de um frango gourmet temperado para a aparência e que para alguém que comeu pouquíssimo no dia, parecia banquete. Ela abaixou-se, tocou o saco, abriu e, por respeito àquelas pessoas que a cercavam e à própria história que carregava, comeu. Não era o ato de comer que mais doía. Era o fato de ser forçada por circunstâncias que nasceram do descaso dos filhos. A humilhação brotou nessas linhas finas. Ela, que havia ensinado os meninos a manterem a cabeça erguida, abria sua boca para restos que pertenceriam, em segundos, às lembranças deles. Ainda assim, havia algo que a diferenciava. Não houve xingamento, não houve acusação alta. Só havia o som da chuva sobre plástico e o eco monocórdio de risos vindos do salão. Em volta, vozes invisíveis comentavam. Alguém disse, em tom de reproche, que aquilo estragaria a decoração da porta. Outros aproximaram-se por curiosidade e alguns disseram com condescendência: "Que pena, Dona Marinette." Essas palavras flutuaram como penas que não amortecem queda. E foi nesse momento, curvada, que a força física dela fraquejou. O corpo, magro de anos de serviço e noites sem dormir, pediu trégua. Ela apoiou a mão ao chão e sentiu o mundo girar. A cena poderia ser só mais um episódio sombrio em noites de indiferença. Mas havia alguém na rua que carregava outro tipo de olhar. Letícia, a vizinha de porta de baixo, que há anos observava a vida da família com uma mistura de admiração e preocupação, estava voltando do mercado quando viu a figura encurvada. Letícia conhecia o nome da família, sabia das festas, tinha atendido a porta para Patrícia uma vez quando a moça esqueceu o celular. Viu a mulher caída ao lado de sacos plásticos e a imagem a arremessou de volta às histórias de sua própria mãe, que ela havia perdido cedo. Letícia não ficou parada. Aproximou-se com passos firmes, tentou erguer a senhora, chamou um homem que passava para ajudar. Ao contato, percebeu que Marinette estava pálida, com respiração curta. A vizinha tomou a atitude de quem conhece o limite entre cuidado e espetáculo. A envolveu num casaco, trouxe água, falou com doçura. "Fica calma, dona, vou chamar um táxi e leva a senhora ao hospital", disse. Não houve alarde, só urgência. A retirada de Marinette da calçada foi discreta. Alguns olhares curiosos se voltaram, outros nem perceberam. Na casa, a notícia da presença dela na rua demorou a se espalhar. Alguns enviaram mensagens com uma pontada de constrangimento, outros, ao descobrir a situação, responderam com silêncio. No caminho para a emergência, Letícia segurou a mão de Marinette como quem segura um passado. "Eu não pude nem imaginar aquilo, minha filha", murmurou. Marinette abriu os olhos. Um lampejo de reconhecimento e de incredulidade passou pelo seu rosto. Havia vergonha, sim, mas também havia algo imenso e sólido, a sensação de que a vida sempre pousa nos gestos mais simples quando o mundo erra o alvo. No hospital, os profissionais foram rápidos. Médicos e enfermeiros, sem o filtro do luxo e da aparência, descreveram o quadro com termos que, ali, soavam mais como luzes de alerta do que sentenças. Desidratação, sinais de desnutrição,
palavras que dizem em tom técnico que o corpo sofre por falta de alimento e cuidado. A assistente social, Clara, entrou em cena não como juíza, mas como alguém que precisa entender o que aconteceu para proteger uma pessoa que, naquele momento, era a única responsável por si mesma. Enquanto colocavam a senhora sob observação, a casa onde a humilhação se consumara parecia distante, como se pertencesse a outra vida. No saguão do hospital, cartões de visita não compravam empatia. Perguntas surgiam. Quem cuidaria de Marinette? Havia alguma rede familiar que se responsabilizasse? Os números, ligados sem cerimônia, renderam palavras ensaiadas. Já estamos a caminho, disse um deles, e a voz no outro lado da linha arrastou culpa e surpresa. Roberto, quando recebeu a notícia, sentiu um desconforto que, na superfície, soou como preocupação. Por dentro havia uma pulsação diferente. A imagem que ele cuidava estava manchada. É aqui que a narrativa se prenuncia com uma tensão nova. Dentro de um envelope guardado no coração de Marinette, havia um segredo que poderia mudar o curso daquela noite, a notícia da gravidez de Patrícia. Mas naquele corredor branco do hospital, com odores de antisséptico e vozes calmas, ninguém sabia ainda que o silêncio de Marinette guardava a chave para uma verdade que poderia tornar a culpa humana em oportunidade de reparar. Enquanto a equipe médica registrava sinais vitais, Clara, a assistente social, já anotava o básico: nome, idade, contato de família. A formalidade foi interrompida por lágrimas contidas e por perguntas ensaiadas. Como aconteceu? Ela estava sozinha? Há outras ocorrências? As respostas foram dadas com cuidado. Cada palavra tinha o peso de quem tenta não inflamar. Havia uma linha tênue entre apontar negligência e preservar a chance de reconciliação. No hospital, tudo fica mais explícito. O corpo fala, e as intenções, que antes se perdiam em justificativas, ficam em evidência. Do lado de fora da sala de emergência, o telefone tocou de novo. Mensagens foram trocando-se rapidamente. Alguns filhos chegavam, outros se enrolavam em desculpas. Mas a presença deles, por onde corriam agora, tinha a cor do encontro forçado. Quem corre quando há uma imagem em risco? Quem corre quando a própria imagem precisa de reparação? No corredor, um silêncio pesado empurrou os passos até a porta da sala. Marinette, ainda envolta em cobertor, respirava pausadamente. Havia um detalhe que só ela sabia: um envelope escondido no bolso do casaco trazido por Letícia. Ela o apertou com vontade de quem tem uma peça de um quebra-cabeça que transforma acusações em memórias curáveis. Ainda não era hora de falar. Ainda não. Mas o tempo andava com passos próprios, e cada batida do monitor era um compasso nesta história onde orgulho e perdão se tocariam de forma inevitável. E é nesse ponto, com a criatura humana surpreendida, com a vizinha solidária, com os filhos em deslocamento, com a assistente social arrancando medidas de proteção e com o envelope que pesa no bolso, que a narrativa encontra um limiar. Há perguntas cujas respostas ainda não chegam, há pestanas cheias de chuva, há decisões que terão de ser tomadas. Quem assumirá a responsabilidade? Como o olhar de cada filho mudará quando ouvir não só o diagnóstico, mas o que a mãe tem a dizer? A sirene da ambulância apagara no horizonte, mas a pressa continuava. No rosto de Letícia, nos gestos de Clara, na voz trêmula de quem atende ao telefone, há a promessa de que algo terá de ser confrontado. E enquanto a cidade segue sua rotina, uma família enfrenta um espelho. O que fazer com quem nos deu tudo? A história, até aqui, mostrou o ponto em que a dignidade foi diminuída e em que a compaixão aparece para recolocar o que foi partido. O que acontecerá logo depois, quando os filhos, condenados ao confronto, cruzarem o limiar da sala de emergência? O envelope, ainda não revelado, aguarda seu momento. Há uma palavra que pode acalmar ou ferir, há um gesto que pode reconstruir. E lá, naquela beira de hospital, com a chuva ainda no cabelo de quem ajudou, a vida da família se dobra para uma questão que não pode mais ser adiada. Os passos no corredor do hospital soavam como quem tenta não fazer barulho diante de um segredo. Roberto entrou primeiro.
o rosto duro pela pressa, a gravata ainda torta do evento que acabara de deixar. Vanessa apareceu em seguida, com a maquiagem parcialmente borrada e o olhar perdido. Havia na ponta dos dedos o celular aberto em redes sociais, como se uma parte dela ainda vivesse ali. Patrícia chegou por fim, os ombros curvados, a respiração curta, mantendo a distância que a vergonha exige. Cada um trazia, junto do corpo, um conjunto distinto de justificativas. Nenhuma justificativa, porém, preenchia o espaço vazio ao lado do leito onde uma senhora envolta em cobertores dormia com a fragilidade de quem fora poupada pela sorte até um fio. Clara, a assistente social, recebeu-os com firmeza sem aspereza. Explicou com calma o essencial. O quadro é de desnutrição e desidratação. Isso significa que o corpo dela sofreu por falta de alimentos e de líquidos por tempo suficiente para afetar funções básicas. Aqui há protocolos que precisamos seguir para garantir atendimento e proteção. Falou sem condenar, mas com clareza profissional. Há uma avaliação social que precisamos realizar. Não é acusação, é cuidado. Roberto engoliu a palavra que queria dizer, defesa, justificativa, qualquer coisa. Olhou para a mão enrugada que aparecia por baixo do cobertor e viu nela um mapa, as linhas do trabalho, as noites sem sono, os remendos invisíveis. Recordou um domingo há 20 e tantos anos, quando a mãe, ainda jovem, o acordara para levar lanche na escola porque os bolsos eram pobres, de dinheiro, não de intenção. Uma lembrança veio como lâmina de luz e rasgou a armadura do homem de negócios. Ele sentiu o rosto arder. Não era apenas a vergonha pública, era a percepção lenta de que a própria escala de valores havia invertido algo que não deveria ser invertido. Vanessa evitava olhar nos olhos da mãe. Em vez disso, fixava-se nas cortinas do hospital, nos quadros neutros da parede. Pensava nas fotos de evento, nas maneiras de posicionar as pessoas para que tudo saísse bem na lente. A imagem de Marinette curvada sobre a lixeira, no entanto, invadiu cada ensaio de sua mente e fez com que as mãos tremessem. Ali, no corredor branco, as imagens retocadas das redes sociais perderam o brilho. Havia algo que não encaixava mais. Patrícia, a mais jovem, trazia consigo a inquietação que, até então, mantivera controlada. A gravidez, descoberta trancada num envelope, a aterrorizava por razões de exposição. Temia que a notícia interferisse em contratos, em convites, em futuras selfies. Agora, diante do leito, tudo que permaneceu de suas preocupações soou infantil. Havia culpa e havia medo, e também uma estranha necessidade de explicação que se degenerava em palavras sem calor. Clara pediu para que ficassem em silêncio por um instante. Pediu que cada um lembrasse de suas próprias memórias com a mãe, não como réus, mas como filhos. Em voz baixa, sugeriu que a conversa fosse honesta. Quem poderia descrever como os últimos dias haviam transcorrido? Roberto falou primeiro, com uma voz comprimida. Contou da pressa, do evento, do costume de delegar, e na sua narrativa colocou o desconforto como se fosse protocolo. Vanessa, entre lágrimas, admitiu que muitas vezes optara por se ausentar porque a presença materna atrapalhava certas situações sociais. Patrícia, derramando silêncio antes de falar, confessou ter pedido que a mãe esperasse fora naquela noite e que foi decisão tomada com pressa, sem perceber a profundidade do gesto. Neuza, com a voz embargada, entrou na conversa via chamada. Confessou o papel que desempenhara com os convidados, a tentativa de proteger a aparência e o gesto prático, a sacola com restos, que interpretara como solução. A palavra descuido surgiu, pequena e pesada. Quando perguntaram por que ninguém a havia procurado antes, Roberto explicou com uma miscelânea de justificativas, compromissos, reuniões, a crença de que havia alguém cuidando. Conta que havia pensado em contratar serviços, arranjar um apartamento e que aquilo, no fundo, parecia generosidade. Clara, com sensibilidade, trouxe à tona o que todos sentiam no fundo. Cuidar não é só deslocar um corpo para outro endereço. Cuidar é presença. A frase cortou. Foi então que Letícia, que acompanhara firme desde o momento do socorro, aproximou-se e pediu a palavra. Não por necessidade de acusar, mas por verdade. Contou da rua, da sensação ao ver a senhora ao lado do lixo,
da decisão de não deixar aquilo virar relato nas redes e de agir como vizinha. De forma direta, descreveu o instante em que viu o envelope no bolso que trouxe consigo. Havia tentado devolver, dissera, mas viu que talvez a hora não fosse aquela. Ao olhar para Patrícia, a vizinha disse o que talvez ninguém ali tivesse coragem. Ela guardou para proteger você. Patrícia ficou muda. O envelope, que poderia ter sido arma, transformou-se em testemunho de um amor que preferia o silêncio à exposição. A cena agitava as peças da narrativa. Aquela mulher que, mesmo ferida, decidira proteger a filha de ser exposta. Havia nela uma coragem antiga e uma misericórdia que nenhum manual de imagem poderia ensinar. Marinette, acordando aos poucos, ouviu fragmentos. Abriu os olhos e viu os filhos. Não havia discurso inflamado, não havia grito. Havia um cansaço que se misturava a algo como lucidez. Com voz baixa, pediu que alguém pegasse o casaco que a vizinha havia trazido. A mão enrugada seguiu até o bolso e encontrou o envelope. Tremendo, ela segurou o papel. Patrícia, com o rosto pálido, veio até a beira do leito. Marinette não o abriu de imediato. Olhou para a filha com um sorriso que cabia inteira numa fresta de dor. Eu vi, disse Marinette de modo direto. Vi que você está esperando um filho. A palavra filho veio como música. Patrícia fechou os olhos, a vergonha se desfazendo em soluço. Eu sei, minha filha. Eu passei noites sem dizer nada. Eu sei o que é ter medo. Havia em sua voz a paciência que anos de vida costuram, um acolhimento que não requeria justificativas. O que aconteceu a seguir não foi espetáculo, foi encontro. Marinette, apesar do risco de parecer antiquada, colocou a mão no rosto da filha e falou: se precisar, eu crio, eu ajudo, não quero que você carregue sozinha essa dor. As palavras eram mais do que promessa, eram oferta de presença. Havia naquelas sílabas um peso que anulava a vaidade. Ela oferecia um colo firme antes de qualquer pedido. 6 olhos se encheram de lágrimas. Roberto, imenso em culpa, assentiu. Vanessa, ainda enebriada pelos próprios erros, ergueu a cabeça como quem pede permissão para chorar. As defesas ruíram em minutos. Não por coerção, mas porque a humanidade de quem ali jazia, frágil, arrancava frestas no aço da indiferença. Clara aproveitou o momento para orientar. Há medidas práticas que vamos tomar. Alta hospitalar condicionada a uma avaliação social, encaminhamentos para nutricionista e acompanhamento no ambulatório. Vamos também providenciar suporte para que esse ambiente familiar seja avaliado. Não é sobre punir, é sobre proteger e prevenir que isso se repita. Explicou a possibilidade de registros oficiais de negligência apenas como um instrumento para que houvesse acompanhamento. Não se tratava de uma acusação pública atirada para escárnio, era mecanismo para garantir segurança. Letícia permaneceu ao lado de Marinette durante todo o processo. Não deixou a mão dela por um instante. Trouxe alimentos simples, histórias de mercado e o poder da presença que não pergunta nada e apenas ajuda. Em poucos dias, a presença da vizinha transformou-se em ponte entre a rua e a casa, entre a vergonha e o cuidado. Os pequenos gestos, arrumar a cabeceira, ajustar uma manta, trazer uma caneca de chá, foram pedras que, juntas, construíram um caminho de volta. Neuza, ao ver o que acontecia, experimentou a culpa de forma diferente. Seu papel até então havia sido de guardiã da imagem. Agora, nua de justificativas, percebeu que fora cúmplice de distanciamento. Procurou Marinette no quarto e, com a voz embargada, pediu desculpas. Admitiu que temera perder o emprego se permitisse que certas conversas acontecessem. Eu pensei no meu sustento, confessou, e errei. A confissão foi recebida com surpresa e depois com um abraço breve. Havia ali, entre a patroa e a empregada, um reconhecimento de falhas e a possibilidade de reconstrução. Neuza se comprometeu a ser parte da solução, auxiliaria nas consultas, aprenderia sobre nutrição recomendada e, sobretudo, prometeu que o tom de proteção à imagem jamais se sobreporia ao cuidado humano. Os primeiros dias foram de recuperação lenta.
Marinette recebeu soro, orientações de alimentação fracionada e acompanhamento médico. Não houve milagres espetaculares, houve atenção profissional e ternura prática. A nutricionista explicou de forma simples: quando falamos em desnutrição severa, não é imagem. É que o corpo já usou reservas para sobreviver e precisa de um plano para reconstruí-las. Com alimentação adequada, acompanhamento e tempo, há recuperação. Essas palavras ditas com serenidade devolviam perspectiva sem promessas vazias. No hospital, houve encontros dolorosos e também momentos singelos. Em uma tarde chuvosa, Patrícia sentou-se à cabeceira e contou, sem polidez, suas angústias. O medo de perder contratos, de ver projetos desmoronarem, a sensação de não ter onde apoiar o segredo. Chorou sem maquiar jargões profissionais. Marinette ouviu e, sem julgar, ofereceu mão. A vida da gente se ajeita, disse a mãe, mas não dá para perder a vida por imagem. Era um ensinamento simples, vindo de quem praticara a austeridade por toda a existência. Roberto tomou atitude prática, reduziu a carga de trabalho por algumas semanas, contratou uma cuidadora para auxiliar e passou a frequentar as consultas médicas. Fez um gesto simbólico e concreto. Retirou das redes sociais algumas publicações e, num ato público mais íntimo, publicou uma foto antiga da família com uma legenda sincera: "O que importa é quem nos ajudou a chegar até aqui." Não foi uma tentativa de limpar imagem, foi esforço para reconectar um laço que havia sido rompido. Vanessa, numa atitude similar, ligou para tios e primos, convidando para conversas simples e presenciais, sem fotógrafos. A comunidade reagiu também em camadas. Alguns vizinhos que antes haviam ignorado notícia e figura, agora ofereciam ajuda, uma cesta de alimentos, telefonemas de força, um convite para que Letícia e Marinette jantassem juntos. A rede se fez presente, lembrando que relações humanas não se restringem a um tênis na porta de entrada. Voltando ao lar para o processo de alta, foi decidido que Marinette deveria passar por um período de convalescência na casa de Patrícia. A decisão exigiu ajustes práticos e emocionais. Havia quem temesse exposição, Patrícia, em particular, hesitou. Mas foi justamente a proposta de acolhimento que transformou o dilema em ponto de virada. A família, agora consciente do erro, optou por uma solução que favorecesse a dignidade. Marinette teria seu próprio quarto, suas rotinas respeitadas, e todos os membros comprometeram-se a sessões semanais com uma terapeuta familiar. A mudança de endereço não apagou memórias antigas, nem tampouco lascou forças. Serviu, porém, como terreno para trabalho. Nas manhãs, Patrícia trazia o chá. Na hora do almoço, Roberto participava de conversas sobre a infância. Vanessa reencontrava momentos simples e, sem plateia, aprendeu a rir com as histórias de quando as crianças se sujavam de farinha. Letícia fazia visitas regulares trazendo receitas e, ocasionalmente, um pedaço do bolo de fubá que lembrava ao gosto a casa de taipa. Neuza, renovada em seu papel, passou a acompanhar a cozinha com mais empatia do que zelo pela aparência. No meio dessa reconstrução, formas de respeito voltaram a aparecer como flores em terreno arado. Enquanto isso, a gestação de Patrícia avançava. Há coisas que transformam relacionamentos com rapidez surpreendente. A imagem de uma barriga crescendo, o som de um coração batendo pela primeira vez no ultrassom, a presença de um novo ser que exige confiança. Patrícia, de início tensa, começou a sorrir com pequenos gestos quando ouviu os batimentos cardíacos do bebê. Marinette a acompanhou em todas as consultas, segurando a mão da filha enquanto aparelhos desenhavam o futuro. Entre uma consulta e outra, costurava pequenos paninhos com o mesmo carinho com que selara remendos há décadas. A velha prática de transformar linhas em afeto ganhou um novo propósito. Os paninhos seriam para o neto. Houve resistência, claro. Não tudo se conserta com facilidade. O trauma da noite no lixo permanecia como marca e por vezes gerava discussões. Mas a disposição para reparar e o reconhecimento dos erros criaram uma atmosfera diferente. Não era mais sobre proteger imagem a qualquer custo. Era sobre restabelecer dignidade. Sessões com a terapeuta familiar ajudaram a família a treinar comunicação, a aprender a pedir desculpas sem desculpas, a aceitar ofertas de ajuda sem a necessidade de controle, a ouvir sem querer consertar imediatamente. Neuza, numa das conversas, disse algo que fez um nó se desfazer em todos.
Acho que eu pensei que ajudar era apagar a história. Não percebia que apagar a história é negar a pessoa. A frase, dita sem teatralidade, foi como um espelho. Havia ali um convite para mudar práticas cotidianas. Falar mais com a mãe à mesa, convidá-la para pequenas tarefas, não isolá-la em cômodos onde a presença se tornava decorativa. Meses se passaram e o pequeno progresso se transformou em hábito. As visitas ao pré-natal tornaram-se ponto de encontro. Roberto aprendeu a preparar uma sopa. Vanessa se tornou boa em dobrar fraldas com rapidez. Patrícia, antes controladora, aceitou ajuda. Letícia e Marinette ficaram amigas de novo, como aquelas que compartilham segredos de bairro. Clara acompanhou o processo, registrando avanços e propondo intervenções quando alguma resistência surgia. O dia do nascimento trouxe calma e expectativa. Não foi uma cena hollywoodiana, foi um momento íntimo com a presença reduzida à família que havia se refeito. A vizinha Letícia, sentada no banco do corredor, segurava a bolsa de costura com os paninhos que Marinette havia remendado. Quando o choro do bebê ecoou pela sala de parto, alguém na família prendeu o fôlego. O gigante de culpa transformado em alívio. A ligação entre gerações, tantas vezes ameaçada por vaidades, restaura-se em um sopro de vida. O neto veio ao mundo pequeno e rosado. Quem o viu primeiro foi Patrícia, que, entre lágrimas, o segurou como se agarrasse também à própria redenção. Roberto e Vanessa entraram, um a um, para vê-lo, e aproximaram o rosto como quem pede bênção. Marinette, com mãos ainda marcadas pelo trabalho duro, acariciou o pé do neto com reverência. Se havia algo que precisava de reparação, estava ali, nos dedos que se entrelaçavam, na respiração que se alinhava com outra respiração, na promessa de um cotidiano diferente. No quarto do hospital, depois dos primeiros cuidados, Marinette falou ao neto com voz baixa, quase narrando um começo de história. Meu filho, aqui tem memória de luta. E também tem mãos que nunca desistiram. Não disse mais do que aquilo. Não precisava. O gesto de colocar a colcha antiga, aquela feita com retalhos e histórias, foi simbólico. Era dizer que, apesar de tudo, a família tinha raízes que ainda podiam abrigar. A volta para casa foi outra etapa de ajuste. Não voltaram àquele patamar de antes. Voltaram para um lar em processo de reconstrução onde se testavam limites. Havia compromissos práticos, divisão de tarefas, horários de visita, acompanhamento médico, horários para que Marinette pudesse descansar. Havia também um pacto silencioso. Tratariam os mais velhos com o respeito que mereciam. As festas familiares, quando aconteciam, passaram a ter um assento especial para ela à mesa principal, não por performance, mas por reconhecimento. Com o tempo, a história que antes teria sido lembrada apenas pela imagem cruel no lixo, passou a ser recontada com foco diferente. Não somente o episódio de humilhação, mas o caminho da reconciliação e as medidas que fizeram diferença. A comunidade aprendeu também. Pequenos gestos de cuidado para com idosos na vizinhança começaram a se multiplicar. Pessoas passaram a perguntar mais, a convidar para um café, a oferecer carona à consulta. Em jeito singelo, a indignação inicial tornou-se ação prática. Marinette envelheceu com dignidade restaurada. Continuou a fazer remendos, a cozinhar fubá e a contar histórias da roça. Às vezes, sentava-se no quintal e olhava para o horizonte como quem agradece por palavras simples. Patrícia aprendeu a equilibrar carreira e maternidade com a ajuda da família. Roberto diminuiu o ritmo de trabalho por temporadas, redescobrindo o valor do tempo. Vanessa decidiu atuar em iniciativas comunitárias de apoio a idosos, movida por vontade de não ver outro caso igual. Letícia permaneceu ao lado como amiga, para o que desse e viesse. Em uma tarde de outono, quando o neto já reunia passos vacilantes, a família sentou-se para um bolo de fubá, aquele mesmo sabor que atravessara décadas. Marinette olhou para aqueles rostos e, com serenidade, disse algo que não soou como moral, mas como testemunho. A vida nos chama para cuidar. Não podemos trocar carinho por brilho. A frase pairou na mesa como regra de casa, simples e efetiva. Nos anos que se seguiram, a história foi contada em diferentes rodas. Às vezes, alguém falava sobre como pequenos gestos evitam tragédias.
Em outras ocasiões, surgiam debates sobre previdência, sobre redes de apoio, sobre como a pressa por status pode cegar. Em todas as conversas, porém, havia uma lição comum: o respeito aos mais velhos é medida de humanidade. Quem ouviu aquela história, e aquilo inclui você que a acompanhou até aqui, fica com uma pergunta que não é retórica: como tratamos nossos idosos? Será que em algum gesto de distância ou em alguma pressa por aparência não compactuamos com exclusão? O relato de Dona Marinette não pretende envergonhar para sempre, nem transformar ninguém em herói. Pretende, isso sim, nos convidar a acordar, a cuidar. A lembrar que, por trás de cada ruga, há uma história que merece ouvir-se com atenção. Se esta história tocou você, faça algo simples. Compartilhe com alguém que precisa ouvir. Talvez uma conversa, um telefonema, uma visita. Talvez seja o começo de reparar o que, em silêncio, anda se desfazendo em muitas casas. E que a lembrança de Marinette sirva não apenas como choque, mas como chamado para a ação, para que nenhum idoso precise voltar a buscar dignidade entre sacos plásticos.